Boa noite a todos, é com muita alegria que estamos em mais um Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. Eu sou a Tânia e nós estamos aqui para estudarmos um pouquinho mais, compreender um pouquinho mais essa doutrina que Kardec, nos codificou, e esses bons amigos espirituais depois veio trazendo mensagem através dos nossos queridos médiums, que nos orientam, que nos confortam, que nos consolam, e que vai nos mostrando uma diretriz, várias diretrizes para a gente ser um pouquinho melhores, Principalmente no tema de hoje, O tema de hoje é um tema assim que a gente precisa compreender bem, porque precisamos ter educação até no momento do nosso desencarne, meus amigos? Então, nós temos que compreender muito bem tudo que essa nossa doutrina nos traz, Eu sou a Tânia, eu esqueci de falar, e hoje nós estamos no dia 2 de fevereiro de 2026, iniciando o mês de fevereiro, E como temos costumes, a gente sempre faz uma leitura para sensibilização, E hoje quem vai fazer a leitura para nós é a nossa amiga Solange. Solange, tudo Olá, bem, Tânia, amiga? boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Bom. querida. Origem das tentações. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Tiago, capítulo 1, versículo 14. Geralmente, ao surgirem grandes males, os participantes da queda imputam a Deus a causa que lhes determinou o desastre. Lembram-se tardiamente de que o Pai é todo-poderoso e alegam que a tentação somente poderia ter vindo do divino desígnio. Sim, Deus é o absoluto amor, e tanto é assim que os decaídos se conservam de pé. Contando com os eternos valores do tempo, amparados por suas mãos compassivas, as tentações, todavia, não procedem da paternidade celestial. Seria, porventura, o estadista humano responsável pelos atos desrespeitosos de quantos inquinam a lei por ele criada? As referências do apóstolo estão profundamente tocadas pela luz do céu. Cada um é tentado quando atraído pela própria concupiscência. Examinemos particularmente ambos os substantivos, tentação e concupiscência. O primeiro exterioriza o segundo, que constitui o fundo viciado e perverso da natureza humana primitivista. Ser tentado é ouvir a malícia própria, é abrigar os inferiores alvitres de si mesmo, porquanto, ainda que o mal venha do exterior, somente se concretiza e persevera se com ele afinamos na intimidade do coração. Finalmente, destaquemos o verbo atrair. Verificaremos a extensão de nossa inferioridade pela natureza das coisas e situações que nos atraem. A observação de Tiago é roteiro certo para analisarmos a origem das tentações. Recorda-te de que cada dia tem situações magnéticas específicas. Considera a essência de tudo que te atraiu no curso das horas e eliminarás os males próprios, atendendo ao bem que Jesus deseja. Livro Caminho, Verdade e Vida, lição 129 do Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Muito bem, lição profunda, Opa! Ai, o que eu fiz? Deixa eu parar aqui. Jesus. Eu fiz bagunça, Deixa eu sair agora. Como que eu saio? Parar a apresentação. Aí, deu certo. Doroti, quer fazer a nossa oração inicial? Abre o seu áudio. Posso fazer, claro. Ai, que bom. É agora?
Sim, pode iniciar, fazendo um favor. Então, tá bom. Agradecemos, Senhor, pela grande oportunidade de estarmos todos aqui reunidos em Teu nome. Que nós possamos aproveitar esses momentos de aprendizado, de calma, de paz, para poder ajudarmos os nossos amigos espirituais e sermos por eles ajudados. Peço imensamente a espiritualidade. Ajuda para uma amiga que acabou de me ligar. Tratamento em Barretos, com uma situação muito difícil. Que ela possa receber todos os nossos fluidos benéficos. Que possa ser para ela um bálsamo. Que ela possa se recuperar. Agradeço, Senhor, por estarmos aqui. Que hoje nós consigamos aprender um pouquinho mais. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Senhor Jesus, ilumine a nossa professora de hoje, que ela possa transmitir para a gente que realmente nós precisamos aprender. Sejam bem-vindos. Que assim seja, né, meus amigos? E agora nós vamos convidar a nossa amiga Odília. Boa noite a todos. Boa noite, querida. E vamos ao ensaio teórico da sensação dos espíritos, item 257. O corpo é o instrumento da dor. Se não é causa primária desta, é pelo menos a causa imediata. A alma tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito. A lembrança que da dor a alma conserva pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. De fato, nem o frio nem o calor são capazes de desorganizar os tecidos da alma, que não é suscetível de congelar-se nem de queimar-se. Não vemos todos os dias a recordação ou a apreensão de um mal físico produzirem e o não, às vezes, até causar a morte. Toda gente sabe que aqueles a quem se amputou um membro costumam sentir dor no membro que lhe falta. Certo que aí não está a sede ou sequer o ponto de partida da dor. A sede ou sequer o ponto de partida da dor. O que há apenas é que o cérebro guardou desta impressão. Lícito, portanto, será admitir-se que coisa análoga ocorra a sofrimentos de espírito após a morte. Um estudo aprofundado do perispírito, que tão importante papel desempenha em todos os fenômenos espíritas, nas aparições vaporosas ou tangíveis, no estado em que o espírito vem a encontrar-se por ocasião da morte, na ideia que tão frequentemente manifesta de que ainda está vivo. Nas situações de comovente dos suicidas, dos supliciados, dos que se deixam absorver pelos gozos materiais, inúmeros outros fatos lançaram luz sobre esta questão, dando lugar a explicações que passamos a resumir. Allan Kardec, Livro dos Espíritos, parte 2ª, do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, capítulo 6º,
da vida espírita e ensaio teórico da sensação dos espíritos, questão 257. Isso, muito bem. Obrigada, Odília. Eu que agradeço, Tânia. As gargantas hoje estão falhando, né, meus amigos? Mas vamos lá, né? A Odília leu um pedacinho, né, do ensaio teórico, esse capítulo aí acho que é até bom, né? Antes de eu começar a convidar a nossa querida Valdete para iniciar sua fala, eu acho que é um capítulo bom também para os nossos amigos fazerem uma leitura, né, Valdete? Seja bem-vinda, querida. Boa noite a todos. Boa noite. Saudade, né? Oi, como que a gente estava, né? Desde o ano passado, né? A gente acostuma tanto, toda primeira segunda-feira a Valdete está conosco. Aí a gente fica aqui, né? Aí não teve primeira segunda-feira, né? Então... Já pulamos, estamos aqui novamente. Graças a Já Deus. E o estudo que você vai fazer esse ano para nós, Valdete? Você quer fazer uma... esse ano a gente vai analisar a segunda parte do Céu e Inferno, mas vamos fazer essa introdução, porque a segunda parte é depoimentos de espíritos desencarnados, e então eu achei por bem pegar esse livro do André Luiz, e muita coisa do André Luiz não bate com os livros de Kardec. Por exemplo, já deu esse trechinho que a Tânia tirou, que é o espírito que mantém as sensações, as memórias. E então, tudo que fala que às vezes está armazenado no perispírito, não é no perispírito, é no espírito. E o perispírito é apenas um instrumento, um elo que o espírito usa para relacionar-se com a parte material, tanto no universo quanto nos mundos. E o espírito puro, até outro dia eu vi uma pessoa colocar lá que o espírito vai mudando o perispírito até que ele desaparece. O perispírito não desaparece. O espírito puro, o perispírito, com ele se confunde, de tão etéreo, de tão assim sublimada que é a matéria. E então o espírito nunca se desfaz do perispírito, ele apenas modifica de acordo com a sua evolução e com o meio aonde ele está participando. Então, se é um planeta mais assim grosseiro, os fluidos que ele usa estão ligados àquele planeta, então é um perispírito mais grosseiro também. Mas o próprio Jesus, nascendo aqui na Terra, ele teve um corpo, mas a gente sabe que ele teve um perispírito, mas assim, o perispírito dele não era como o nosso, era muito mais etéreo, porque ele tinha condição de usar os elementos mais sublimes, mais etéreos, mais elevados que ele podia encontrar aqui nesse planeta. E uma pessoa que é muito materialista, muito grosseira, ela também utiliza os elementos mais toscos, mais grosseiros, e apresenta um corpo perispiritual mais grosseiro também, né? Então, tudo depende do espírito e da evolução do espírito, esse envoltório, e do lugar onde ele se encontra. O Valdete, e assim, para a gente poder lembrar também, né, o perispírito, ele vai ter a forma da nossa última encarnação, né? Assim, para apresentar para a pessoa com que a gente conviveu. Ele pode, o espírito,
Igual Emmanuel, ele no começo, ele apareceu para o Chico como um senhor idoso, porque na última encarnação ele foi um padre que nasceu, acho que no Pará, e morou no Rio de Janeiro. Então, era a última encarnação. Mas, à medida que ele se apresentou para o Chico, e ele foi escrever a biografia dele há 2000 anos, aí ele passou a se apresentar como Públio Lentulus. E entre o Públio Lentulus e agora, a última encarnação, ele teve inúmeras outras, mas ele optou em se apresentar como Públio Lentulus. E como Públio Lentulus, ele ainda deu uma envelhecida quando ele se apresentou mais depois para o Chico. São aqueles 2 retratos dele, um ele mais jovem e outro ele mais maduro. Tem os 2 retratos do Públio Lentulus. Né? E o espírito não teria forma, né, Valdete? O espírito é igual uma luz, né? Uma chama. É. Ele tem cor, vai do escuro ao rubi brilhante. Aí a resposta que os espíritos deram no livro dos Espíritos. O senhor Eurípides Barçanufo, ele falava, o doutor contava, estou vendo a luz do espírito de Bezerra, era um róseo. De Sócrates era amarelado. Intelectualidade, amor. Então, a intensidade da luz variava de acordo com o espírito. Tá bom, né? Pessoal, agora eu peço, assim, por favor, deixar os sons desligados, só a Valdete. Eu não vou falar mais com vocês, tá? Qualquer coisa vocês me chamam, tá bom? Esse livro que eu peguei é o 4º da coleção de André Luiz, é Obreiros da Vida Eterna. E ele foi editado em 1946, então as informações, o que acontece aqui com as pessoas, era da medicina, do conhecimento da década de 40. Então, hoje em dia, os tratamentos, as soluções seriam mais aperfeiçoadas, né? E, então, o que vai acontecer aí, a gente vai ver como era difícil, né, nesses anos 40 ainda. E pode passar. E esse livro vai abordar que André Luiz, junto com mais 3 pessoas, vieram numa missão de 30 dias para, assim, socorrer espíritos que iam desencarnar. E entraram 5 casos. E antes, o André Luiz nunca tinha participado de uma expedição socorrista. Ele participava sempre em missão de auxílio. Então, os outros 3 livros, que é O Nosso Lar, Os Mensageiros e Missionários da Luz, ele então participou mais de auxílio, e agora ele veio para ajudar a socorrer espíritos que estavam deixando o invólucro carnal, né? E essa equipe era o assistente Jerônimo, um padre, o Hipólito, mas já assim, sabendo trabalhar todo, porque no plano espiritual a religião desaparece, o entendimento é o verdadeiro, é o que acontece de fato, né? Então, a pessoa já vai imbuindo daquelas informações, e não por ser padre que não saiba manipular e ver, foi padre, né? O Emmanuel mesmo, ele foi padre, o padre Damiano, lá em Renúncia, e ele já tinha conhecimentos muito elevados, né? E a enfermeira Luciana, que ela era clarividente, até lá no plano espiritual, ela conseguia penetrar na memória espiritual, nos quadros que as pessoas projetavam nos seus pensamentos e armazenados no seu arquivo espiritual, que ela
conseguia ter essa evidência, então ela ia ser muito útil nessa tarefa. E o André Luiz se coloca sempre como um aprendiz, né, das situações. E eles foram até receber orientações, receber aula mesmo, na casa transitória de Fabiano, porque é essa casa que ia receber os espíritos recém-desencarnados. Então, eles precisavam ter contato, porque essa casa ia ficar na retaguarda, aguardando o trabalho que eles iam fazer para enviar esses espíritos desencarnados. Pode passar. A casa transitória de Fabiano, então, tem uma parte do livro que vai falar sobre ela. Eu não vou explicar, não, porque isso aí seria uma outra aula, né? Mas quem fundou essa casa lá foi o Frei Fabiano de Cristo, que foi um religioso que trabalhou no Rio de Janeiro. Até tem vários espíritas que fundaram casas aqui de abrigo, de socorro, e deram o nome dele, Fabiano de Cristo, porque ele foi um frei que foi muito bom aqui no Rio, continuou o trabalho de socorro, de assistência no plano espiritual, e ele que fundou essa casa, que recebeu o nome dele. E o objetivo dela é dar assistência evangélica aos recém-desencarnados, então é uma instituição socorrista. E, então, eles foram preparados ali. Quem dirige essa casa, há 20 anos, aí nessa época, década de 40, fazia 20 anos, era a irmã Zenóbia, mas como o trabalho é muito puxado, ela ficava um ano e revezava com o irmão Galba, que ficava outro ano. Enquanto ela repousava ou aprendia, e outras instâncias para estudar, aprender mais, ela ficava, então, um ano trabalhando e um ano em aprendizagem, em descanso um pouco. Não seria descanso, porque o espírito não descansa, né? Ele está sempre trabalhando, mas mudando a atividade um pouco, porque essa casa está mergulhada em áreas de emissões muito pesadas, de vibrações muito mais próximas da Terra. Não pertinho, como a gente pensa, onde os aviões estão circulando, não, é muito além. Mas as vibrações dos terráqueos alcançam essa área e os espíritos muito desequilibrados, eles ficam mais próximos da crosta, então eles influenciam muito essa região. E ela, então, essa casa presta assistência aos amigos prestes a se desfazerem dos elos corporais, e durante o sono, esses espíritos são levados até lá para se habituar com a ideia do afastamento definitivo do corpo. Então, são levados até lá para sentirem que está chegando o momento deles partir para o plano espiritual. E aconteceu aí com esse, pode passar. São 5 casos, eu vou começar o primeiro. Aí, quando eles deixam lá, aí eles vão primeiro numa casinha humilde, numa cidade do interior do Rio. Só que o André Luiz nunca cita que casa, que cidade que é, nem nada. E o Dimas, que é a pessoa que está para desencarnar, tem mais de 50 anos de idade, está com cirrose hipertrófica. A minha sobrinha falou que é uma cirrose que dá protuberâncias, e ele estava numa fraqueza extrema, então já estava com dificuldade. E o que ele fez? Eu já vou adiantando que os 5 que vão ser atendidos, eles trabalharam no bem. Então, eles tinham vínculos com essas equipes, tanto lá do André Luiz, quanto lá da Casa Fabiana. Então, eles tinham retaguarda desses espíritos para auxiliar, porque não é todo mundo que tem essa assistência na hora de desencarnar, não. Aqui vão ser 5 casos que têm essa assistência, porque eles fizeram o bem, dedicaram a vida para o bem. Então, são casos, assim, nesse nível, mas cada um é de um jeito, né? Esse Dimas, ele tinha faculdades mediúnicas importantes, muito amplas,
e ele trabalhou muito nos serviços assistenciais. Só que ele era muito cobrado, o médium era muito assim assediado, ficava muito atrás dele, então ele passava a noite sem dormir para atender, ele era uma criatura mal dormida, subalimentada, não tinha hora para comer, com isso ele foi agredindo o seu aparelho corporal e atingiu principalmente o aparelho digestivo, e acabou, então, ganhando essa cirrose, né? Indo para a cirrose. E ele, então, ele perdeu, ele não venceu o tempo dele, que era destinado a ele aqui. A André Luiz até ficou questionando, mas eu fui um suicida indireto, esse também é? Ele falou, não, ele perdeu, assim, um pouco, né, da existência, mas em benefício dos outros. Aí tem a frase até aí, ó, perdeu na extensão, no quanto de anos a existência dele, mas ganhou na intensidade. Quer dizer, ele perdeu um pouco do tempo, mas trabalhou além daquilo que ele poderia ter feito em mais tempo, né? Só que ele não soube ter serenidade diante das dificuldades, então ele não teve anteparo psíquico, e ele então ficou meio à mercê dessas consequências, porque se ele tivesse mais serenidade, mais tranquilidade, ele teria um fim mais tranquilo, mas a gente vai ver que ele vai dar um certo trabalhozinho, né? Porque ele tinha amigos espirituais que estavam ali com ele, né? Pode passar. Então, o André Luiz, a equipe dele, faz visita no mesmo dia aos 5. E na noite daquele dia, eles levam os 5 levitando, eles dão até o braço um ao outro, e eles não sabiam levitar, mas os 4 ali, né, os 4 assistentes, eles deram o seu poder espiritual, a sua capacidade de levitar, abraçados aos 5, e fizeram eles todos levitar e ir até a casa transitória. Aí cada um vai ter uma impressão dessa visita à casa transitória. Esse Dimas, por exemplo, ele achou que ele estava, quando ele acordou, que ele tinha ido para um mundo melhor, lá para Marte. Ele não sentiu que estava indo para uma casa de repouso, de recepção. Então, ele não percebeu isso. Para ele, estava num mundo melhor, né? O seu estado de saúde estava gravíssimo. Ele não tinha resistência orgânica nenhuma. E ali, quando eles chegaram para a desencarnação dele, foi logo no começo da tarefa. Tinha uma mulher muito iluminada, um espírito iluminado, e outros amigos amparando. Mas aí eles pediram e viram que o que ia atrapalhar o Dimas é que ele não ensinou para a família o hábito da prece, claramente a vida pós-morte. Então, a mulher dele estava noites e noites ali ao lado dele, ele estava doente há mais de 12 meses, ela estava muito abatida, ela chorava muito, ela estava muito ligada a ele. E ele não soube ensinar o desprendimento para ela entender que estava chegando a hora dele, ele não ensinou essas coisas. Então, ela foi o maior empecilho na desencarnação dele. E ela envolvia ele nos fios magnéticos, como que, assim, amarrando ele, enjaulando ele a ela, né? Aí, então, o que eles tiveram que fazer? Dar uma melhora, aquela melhora da morte que eles falam, né? Para afastá-la, fez com que ele, assim, abrisse os olhos, que ele movimentasse. Eles passaram uma carga magnética muito grande para ele fazê-la ir descansar, os filhos também,
Aí eles foram dormir, né? Mas a hora que eles foram fazer o trabalho, né? Ele ainda tinha agitação psíquica, ele ficou pensando no futuro dos familiares, né? E então ele estava enlaçado a essas emissões de inquietudes dele mesmo e o apego da família. Então isso foi um pouco difícil para os espíritos controlarem, né? E então, primeiro induzir ele a orar, ele orou a Jesus. Aí depois ele começou a recordar a infância, a mãe, o colo da mãe, né? Aí ele orou a Maria. Quando ele estava orando a Maria, aí a mãe dele chegou, só que ela não se fez visível, ele não enxergou a mãe, apesar dele ser um médium, né? Acostumada a ver os espíritos, ele não enxergou a mãe. E a mãe chegou, aí eles foram já magnetizando, relaxando, né? Aí ela aconchegou a cabeça dele no colo e ela ficou ali ajudando, né? E quando acabou o serviço, né? Ela não quis ficar ali porque ela não queria emocioná-lo. E então ela foi embora e deixou a equipe encarregada de levá-lo para a casa de Fabiano, né? E depois da casa de Fabiano, ele seria levado a altas regiões e ela reencontraria ele então, né? E o velório dele foi muito conturbado, porque pessoas ficaram lembrando coisas, ele presenciou lá, bem antes, um crime, a pessoa percebeu que ele percebeu, aí ameaçou, e então ficaram contando essa história em detalhes, num canto da sala, né? E aí o espírito, que era o causador dessa morte, foi atraído para o velório, e foi lá e olhou que ele estava morto, falou, esse último testemunho vai passar para cá, aqui a gente vê que todo mundo sabe e recorda, agora mais um que vem para cá, que é uma testemunha, né? Aí ele pegou, deu um gemido, ele já tremeu no colo da mãe, que a mãe ficou num canto, ele estava retirado ali do corpo. Eu vou mostrar o processo de retirada, mas eu já estou falando das consequências, né, do velório. E daí ele acabou despertando e causou ali uma certa confusão. E ele só pôde ter cortado ali o último laço dele no dia seguinte. Isso foi à noite, né, madrugadinha, que ele acabou se desvencilhando do corpo, mas sobrou aquele cordão prateado. Aí ele foi cortado no dia seguinte. Aí quando cortou, né, ele já estava mais tranquilo, aí ele ficou mais lúcido. Então vamos ir agora. E no cortejo dele foram 20 espíritos amigos, né? Isso aí ajudou, porque o André Luiz, curioso, vai ver no cemitério os espíritos vampiros, aqueles espíritos que não conseguem sair do seu próprio túmulo, e tinha 4 espíritos veladores ali do cemitério, e eles não podiam fazer nada, eles tinham superiores que falavam o que podia fazer com aqueles espíritos presos ali à sua sepultura. Então, é muita coisa, espírito de todo canto, de todo nível, e o livro mostra muito exemplo, não é o caso que eu vou falar aqui, né? Bom, primeira coisa que os espíritos fizeram foi dar passe longitudinal nele, né? Quando a mulher foi dormir, e neutralizaram o nervo vago. Eu não sabia desse nervo. Aí minhas sobrinhas me explicaram que quando a gente sente mal, esse nervo vai aqui da cabeça, do tronco, até no intestino. E ele é responsável pelos momentos, pelas batidas, os movimentos do nosso corpo,
automáticos, batida do coração, a respiração, a digestão, que a gente não percebe, tudo isso acontece, ele é o responsável de controlar isso, né? Aí, por que ele neutralizou esse nervo? Porque ele ia agora, pode passar, ele ia agora retirar, a partir dos pés até o abdômen, do centro vital ou vegetativo do ventre, ia tirar, então, os laços perispirituais. Depois, do centro, e aqui são as funções fisiológicas, porque está intestino, está rim, esses órgãos, né, do ventre. Aí, depois, a área do coração, que é o centro emocional, e que dos sentimentos e desejos. Aí, depois que tirou aqui dos pés, vem, aí tira a parte aqui relacionada aos sentimentos, e por último vai na cabeça, no centro mental, que é o mais importante, né? E esse daí é o último que é tirado, e nós vamos ver, então, o segundo passo aí. Aí vai tirando. Começou a tirar, e foi saindo dele uma massa leitosa, meio esbranquiçada, primeiro da parte do ventre, depois do tórax, e por último, quando chegou na cabeça, de repente, saiu uma luz igual um relâmpago, amarelo-violeta. E essa luz, imediatamente, foi absorvendo essa parte leitosa. E nisso formou, pode passar, uma linda cabeça. Aí, o que essa chama, que a dele era amarelo, violeta, meu Deus do céu, violácea, né? Cor violácea e amarela. Aí essa luz é o espírito, que é como relâmpago, foi e já assumiu aquela massa que era o corpo perispiritual. Aí formou a cabeça, aí vai formando até, pode passar, a formar o corpo, mas aí ficou um laço, dá para ver uma linha aqui, prateada, brilhante, ligando as duas cabeças. E esse corpo, então, é que a mãe aconchegou, né? Ela estava com o corpo físico, aí ela largou e pegou esse corpo e foi para um canto, né? E esse laço só foi cortado no dia seguinte. Aí foi a hora que André Luiz percebeu que aí o corpo dele ficou mais perfeito, o corpo espiritual, e ele como que acordou de um sono profundo, meio assim estonteado. Então, esse laço é que estava ainda prendendo, né? E daí ele se elevou uns palmos acima do corpo. E, então, é assim que acontece. O coma começa nos pés, fica sem... Naquele livro Voltei, o próprio espírito sentiu, né? Ele esfriando os pés, perdendo movimento, ele mesmo sentiu tudo o que foi acontecendo, e a hora que chegou aqui nessa parte do cérebro, aí ele não viu mais nada, porque todos os espíritos, quando desencarnam, por mais evoluído que seja, eles têm que receber a ajuda na hora de cortar esse fio. Eles sozinhos não conseguem desligar. Então, nós vamos ver num caso aí que aconteceu isso. Agora pode passar. E aqui estão os 4 quadros, né? Explicando os centros, e vai esse processo devagar, né? E deu um certo trabalho para tirar tudo isso aí, porque ele deu um gemido, assim, e acordou a mulher, aí ela veio, mas aí ele já estava em coma, né? E daí viu que não tinha mais jeito, e eles tiveram que fazer o trabalho e terminar. E a mãe ali, e durante o velório, ele fala silêncio e pensamentos positivos. Lá no Voltei, ele viu os comentários infelizes e ficou feliz quando ele viu
num carro, fazendo oração por ele. Aí eu lembro que o doutor Novelino e a dona Aparecida, eles foram velados no salão Anália Franco, e puseram música o tempo inteiro. E no salão, todo mundo fica sentado, não tem jeito de fazer rodinha de conversa. Né? Já numa sala de velório, forma grupinho aqui, grupinho ali, e sai até negócio, e sai tudo quanto é assunto, né? Já eu percebi que quando é num ambiente que tem as poltronas, que o povo fica sentado, fica mais tranquilo, né? Porque o velório é muito importante para o espírito. Pode passar. Agora, nós vamos pegar ali meu celular para ver as horas. Aí eu tenho que correr agora. O caso segundo é numa residência já no Rio de Janeiro. Eles foram rapidinho daquela cidade quando eles estavam visitando, né? Aí foram para o Rio. Aí os outros 4 casos é tudo na cidade do Rio. Esse aqui é uma residência pequena, humilde, num bairro pobre, bem isolado lá no Rio, e o homem é de idade madura, uns 40 anos por aí, e estava repousado num divã, e a tuberculose que ele estava muito adiantada. E ele tinha 2 filhos pequenos, um de 8, outro de 6 anos. E ele evitava tocá-los, porque a tuberculose é transmissível, né? E ele falou muito com as crianças que elas não precisavam ficar tristes nem chorar, que ele podia já estar partindo, né? E então ele ensinou aquelas crianças, há 3 anos ali no lar dele, tinha o culto do evangelho, né? E ele foi um jovem, desde jovem, ele foi muito equilibrado, colaborava com passes, né? Foi um grande passista, e ele ensinou a família toda sobre a vida eterna, tanto a esposa, aos filhos e outros familiares. E só que desde pequeno ele era franzino demais, ele era muito frágil, com o organismo muito frágil. E aos 12 anos, por exemplo, ele teve uma pneumonia dupla. Aos 14, ele sonhava em fazer faculdade, ali perto daquele bairro tinha uma faculdade, ele sonhava em fazer desenho e letras, trabalhar com literatura e arte, mas não pôde, porque a família de tão pobre, aos 14 anos ele teve que trabalhar numa oficina mecânica, e o corpo dele foi definhando até que ele contraiu a tuberculose. Aí, então, quando eles voltaram ali, quando levaram a turma lá para a casa de Fabiano, ele entendeu a realidade, que ele estava visitando um lugar onde ele poderia ir, ele entendeu, porque ele era muito lúcido, ele era um médium que tinha facilidade em entender e conhecia. E no dia que ele foi para desencarnar, né, ele estava com um assistente ali do lado dele, e o pai dele estava presente. E aí o pai dele contou que na encarnação anterior ele foi pai e filho, ele filho também. Eles foram fazendeiro importante ali no Rio, tinham escravos, e esse Fábio, ele foi várias vezes para a Europa, porque eles tinham recursos, né, estudou, só que ele era muito exigente com os escravos, e cobrava demais, e não levantou o teto, não cuidou de melhorar a senzala, e por causa disso, muito escravo morreu ali sufocado por aquele ambiente. Então, ele causou muito mal aos escravos, apesar dele ter um coração bom, mas ele era exigente e rigoroso, e tratou muito mal, nesse sentido, os escravos, exigiu demais, né? Então, por isso, ele veio nesse corpo franzino, teve a tuberculose, então foi ligada a essa vida anterior. E no dia que ele foi desencarnar, né, o pai fizeram passes magnéticos, né, e ele estava já assim no final, e aquela noite ele ia embora, então, ele ia ser recolhido. Então, ele quis sugerir, o pai e o protetor, sugeriram a ele que queria reunir no Evangelho só com a mulher e os filhos, sem a presença de amigos, quem participava do Evangelho ali com eles.
Aí ele abriu no 1 aos Coríntios, do Paulo, capítulo 15, versículo 44, onde falava: semeia-se corpo material, ressuscitará corpo espiritual. Então, ele foi explicar que quando desencarna, sobra o perispírito, que morre só o corpo, que é passageiro. Então, ele comentou tudo isso e pediu para a esposa que ela ia ficar muito jovem com os meninos, e que se ela encontrasse outra pessoa e casar, que ele ia ficar satisfeito, que não era para ela ficar pensando que não poderia fazer isso e tal, né? E então que ele ficaria até feliz se ela conseguisse um amparo de uma pessoa que do jeito que ela era, lúcida e boa, ela não ia ser enganada por ninguém, ela ia conseguir um outro parceiro muito bom e tal. E pôs um lenço na cabeça das crianças, passou a mão, né, na cabecinha deles, e acabou despedindo ali, muito emocionado, tudo, mas a esposa manteve firme, né? Aí veio o processo que foi igual, aí começou o processo e estabeleceu o rompimento, o espírito rompeu uma veia no pulmão, né, muito forte, veio aquela hemorragia muito grande, aí ele falou para a mulher chamar o médico, que ele estava no fim. Aí veio o médico, mas não podia fazer nada, aí já foram no processo que fez com Dimas, mas foi muito fácil. E para cortar o cordão, dentro de uma hora já cortaram, né? E o pai o amparou, ele estava sonolento, e não quis reencontrar com ele para não causar emoções, entregou para eles e ele pode passar. Ele acabou ficando calmo, tranquilo, e foi levado lá para a casa de Fabiano. Então, eles foram levando. E a enfermeira, aquela que estava da equipe, e o padre, ficou lá na casa para ir ajudando, amparar esses dois que foram levados lá para lá. Agora vamos para a terceira, a Albina. A Albina morava num apartamento confortável no Rio, era uma senhora idosa, viúva desde muito cedo, e ela estava com uma forte insuficiência cardíaca, vinda de um aneurisma, que estava para explodir, né? E ela estava sendo cuidada pelas filhas dela, 2 jovens filhas, e uma delas estava grávida, né? E então ela era protestante, presbiteriana, e ela educava crianças e jovens dentro do Evangelho. Então, ela era uma educadora excelente, ela tinha muitos vínculos, era muito admirada no plano espiritual, era ligada lá com esses espíritos que estavam ali, e ela era muito respeitada pelo trabalho, né? E então ela era afiliada a organizações superiores da colônia do grupo e era admirada pelo que faz na esfera do Evangelho. E tinha uma amiga espiritual que chegou, né, para que estavam ali, e falou que tinha pedidos para ela de prorrogação da vida, de moratória. Então, essa amiga falou, não sei se ela vai agora não, porque há pedidos de moratória para ela, de prorrogação, né? E o dia que levaram lá na casa de Fabiano, ela achou, porque, como protestante, né, que ela estava no carro do Elias, que Elias foi para o céu num carro. Aí ela achou que estava no carro, porque foram volitando, né? E ela ficava falando de Deus, não sei o quê, mas ela não tinha a visão, né, do espírita. Então, faltava isso nela, né? E no dia aprazado, chegaram lá, tinha 14 jovens ao redor dela fazendo oração. Pode passar. Aí veio a notícia que lá do plano superior avisaram o instrutor deles ali que ela tinha recebido moratória. Curta, mas tinha, né? Aí o André e eles lá, a pedido de quem? Não foi da família, não foi das crianças e dos jovens. Aí intuíram na cabeça dela, aí ela pediu para chamar o Joãozinho. Era uma criança de 8 anos, que foi largada na porta lá da instituição, ela adotou e deu para uma filha, a filha Lloyd, que estava grávida, que adotou esse Joãozinho. Aí ele chamava ela de avó,
e amava essa avó muito. E esse menino, ele tinha intuição, ele desdobrava, e que ele tinha uma missão, um trabalho em torno do evangelho. E aquela criança que a Lloyd estava esperando era uma menininha que ia ser parceira dele na divulgação do evangelho. Então, ele tinha essa ideia. Então, se a Albina desencarnasse agora, a Lloyd ia ter uma dor tão grande que podia abortar essa menina. Então, ele implorou intuitivamente, junto com as crianças, para poder não deixar a avó partir. Então, foi o pedido dele que fez a moratória, né? Para a criança não ser abortada. Então, a moratória dela ia ser até a criança nascer, para salvar essa companheirinha dele. Eram 2 espíritos não perfeitos, mas que tinham missão, que já vinha outras encarnações em missão desenvolvendo o evangelho. Até ressalta aí, eram protestantes. Então, não tem rótulo para você divulgar o evangelho e fazer o bem, né? Então, a breve moratória foi conseguida para que a dor não prejudicasse a chegada do espírito comprometido com o menino desde longas eras no trabalho do evangelho. É isso que eu expliquei, né? Então, ela teve moratória, essa não desencarnou. Agora, vamos para o caso mais difícil, né? O Cavalcante, chama Joaquim Cavalcante, mas falava só Cavalcante. Ele estava no hospital, lá no Rio, numa enfermaria, né, gratuita, porque a família tinha abandonado ele. Ele tinha mais de 60 anos, tinha o rosto muito enrugado, o cabelo branco, né, e estava com uma úlcera no duodeno, e o apêndice estava para ser rompido, né, para supurar. Aí ele era católico romano, mas muito abnegado nos serviços do bem, e fez belos sacrifícios ajudando os outros, mas ele foi abandonado pelos parentes, porque ele era considerado um fanático, um imprestável e um desequilibrado. E ele acabou sendo meio indiferente ao afeto, à exigência de amor da esposa, que o abandonou e saiu com outro e virou uma mulher, assim, prostituída, certo? E ele, agora, nessa situação, ele estava com esse problema, arrependido, acha que ele foi responsável dela ter ido para essa vida, dela ter abandonado. E há mais de 11 anos ele não tinha notícia dela, né? E tinha um espírito que o protegia e que ficava ali, mas ele, pelas condições de entendimento, por ser católico romano, ele não percebia os espíritos, ele não enxergava, né? E ele, então, ignorava as lições do além, ele não conhecia a vida pós-morte, e não percebia a presença dos espíritos. E, além disso, os parentes que eram desencarnados, porque ele amava todo mundo, ficava muito ligado, pensando nos parentes, ficava assediando ele, prejudicando, um assédio negativo, né, desses parentes. Pode passar. O dia que ele foi levado à casa de Fabiano, aí ele perguntava, estava no céu, mas ele não tinha recebido o viático é a visita do padre para extrema-unção, né? Eu não sabia que tinha essa expressão viático. Eu nunca fui católica, não sei, né? Então ele tinha medo, lá ele estava na casa de Fabiano, com medo de enfrentar os juízes, porque ele não recebeu o viático, a extrema-unção, o perdão, ele não sabia, parecia que ele estava no céu, então ele não entendeu nada da visita, certo? Aí, quando houve a cirurgia, foi no dia seguinte, da primeira visita, né? O apêndice explodiu, deu peritonite, né? Fazia 4 dias agora que eles voltaram, que ele estava com essa peritonite. E a situação estava caótica, estava em decomposição. Tudo, os órgãos dele, né? Eu soltando um odor fétido horrível. E o padre, pediu o padre chegava e ele ficava perguntando, ele ia para o purgatório? Ele ia para o inferno? E o padre, por causa daquele mau cheiro, tratava ele com indiferença, mal respondia, saía para lá, ele insistia para o padre vir, né? Aí o padre acabou encontrando com o médico e falou assim,
é o caso de uma eutanásia, quer dizer, mandar ele embora antes da hora, né? Porque ele fica perturbando, tal. E daí ele não queria dormir, temia dormir, e ele queria ver a Bela, a esposa, queria pedir perdão. Aí até que o instrutor falou, ó, não vai ter jeito, vai buscar, e ela fazia mais de um ano que tinha morrido, de infecção luética. Eu não sabia que sífilis tinha essa expressão. É sífilis. É porque um dos Luizes da França teve a sífilis, aí o nome ganhou Louis. E a luética vem de Luiz, né? Infecção luética é a sífilis. Aí ela, há mais de um ano, tinha morrido, ele não estava bem. Mas o Bonifácio encontrou. E ela veio. E quando. Aí o que fez? Para poder ver se facilitava a desencarnação, que ele não enxergava nada além, né? Nem espírito nenhum. Aí provocou uma hemorragia intestinal. Aí começou a perder sangue. Era lençóis e lençóis de sangue. Aí ele começou a ver. Mas começou a ver os espíritos obsessores, porque ali era a enfermaria, dos outros doentes. Tinha um obsessor que asfixiavam lá, que estava com asma, né? O outro chupando as feridas da perna. Então, ele começou a falar as coisas, que era o diabo, aí começou a perturbar a enfermaria inteira, né? E ele perdendo sangue, as enfermeiras naquela correria, aí a situação foi ficando tão caótica, que aí chegou a Bela, aí ele começou a falar, pediu perdão, né? E não vai embora, falou, eu que tenho que você me perdoar pelo que eu fiz, não sei o quê, e a expressão dela era horrível, ela estava cadavérica, ela não estava bem, né? Mas aí o instrutor falou, leva ela embora. Aí, quando levou, ele ficou doido, não vai embora, não, médicos, ajuda ela, por favor, né? Pedindo assim, ele ficou muito perturbado, né? Aí até que a enfermeira chamou o médico veio e aplicou a bendita injeção. Aí ele ficou cadavérico. Aí ele não dormia, ele não relaxava, dava passe, nada resolvia. O que aconteceu? Levou 20 horas para eles conseguirem retirar o perispírito, né? Então ele já estava no necrotério, foi um drama, né? O desencarne dele. Aí só sei que ele ficou apático, sonolento e desmemoriado. Foi assim que chegou lá no lar de Fabiano. Aí a diretora, né, falou assim, o catolicismo, a Igreja Católica e a presbiteriana e a protestante consegue fazer muitas crianças espirituais, porque chegava tudo como criança desequilibrada que era das outras crenças, e os espíritas já entendiam, né? O André Luiz não faz rodeio nenhum, não estão desmerecendo, mas que eles deixam esses espíritos com esse entendimento limitado, dificulta, né? Apesar do bem. Agora vamos para a última. A Adelaide, essa é lá do Instituto. Ela era fabulosa. Ela cuidou daquele instituto. O instituto... eu não falei do instituto. Vou falar dela. Ela morava... Chegaram num edifício notável, simples, confortável. Era uma instituição espírita com dezenas de crianças órfãs asiladas. Hoje não tem asilo mais, né? Mas existia. E então tinha dezenas de órfãos lá. E tinha uma compacta legião de trabalhador encarnado e desencarnado, um movimento total, dos dois lados, né? Ela era uma senhora grisalha, tinha um trabalho mediúnico e fez benefício aos enfermos, amparo materno aos órfãos, duras provas na missão dela. Recebeu muita pedrada, ela foi muito prejudicada, mas tudo ela levou assim com serenidade. Então já foi outro aspecto, né? E quem recebeu eles ali? Bezerra de Menezes, que era amigo dela. E ela, como era médium, ela via o Bezerra, né? E ela era amiga lá da diretora da casa de Fabiano. Então, ela estava bem retaguarda aí, uma boa retaguarda. Então, o Bezerra recepcionou a equipe
e ela estava num compartimento sozinha, repousando, mas ao lado dela tinha duas moças espirituais de luz prateada em volta dela. E ela estava lá em repouso, né? E ela intuíram para ela orar. Ela orou e ela viu o Bezerra, ela não viu a equipe, ela viu só a Bezerra. Aí ela estava preocupada, sabia que estava na hora de deixar os órfãos, de deixar os trabalhos, de deixar ali os compromissos, né? Aí Bezerra confortou e falou que ela não tinha que ficar preocupada em deixar tudo, né? Aí, pode passar. Esse lar coletivo, ele era um dos raros edifícios da crosta sem criaturas perversas do invisível. Quer dizer, era uma instituição que não tinha espírito inferior ali. Por quê? Porque eles tinham uma vigilância severa, todos os compartimentos da casa tinham luz espiritual, tudo era iluminado ali, porque eles limpavam qualquer influência, pessoa que chegava ali, que deixava, eles limpavam. Então, era um lar abençoado, né? E eles voltaram ali, depois da visita inicial, né? Após 25 dias, e eles tinham 30 dias, então já estava no fim. E Adelaide era tão respeitada, ela foi levada à casa de Fabiano, porque a Zenóbia queria conversar com ela antes dela partir. Aí ela foi levada, ela viu a Zenóbia, ouviu todo o discurso da Zenóbia, e ela ficou tão assim, cheia de renovação espiritual, o perispírito super renovado, quando ela volta para aquele corpo, estado difícil, ela tem um choque. Aí ela começa a ter o mal-estar, os mal-estares constantes, porque o espírito não estava se adaptando mais ao corpo, né? Aí os espíritos acalmaram e falaram: você tem condição de desligar. É o casulo murchou e a borboleta vai sair. Então, você tem condição de ir desligando. Aí ela mesma se desligou do centro vital, do centro emocional. Aí, quando chegou no cérebro, eles ajudaram na hora, cortaram, não precisou de nada, de tempo nenhum, né? E ela partiu serena e confiante para a casa transitória. Então, essa foi a melhor desencarnação, porque o espírito já estava preparado. Então, mesmo fazendo bem, a gente tem que cuidar dos detalhes, né? Desapego, orientar os nossos o mais possível. Valdete, eu estava refletindo aqui bastante essa questão da morte, né? A gente tem que aprender e exercitar. Ali no caso do Dimas, eu lembrei daquela nossa amiga que desencarnou e um filho ficou segurando, ela estava para desencarnar e o filho ficou segurando na mão dela, né? E aí, uma outra amiga nossa, que era médium vidente, né, falou que deu o evangelho para ele. Você lembra desse fato, né? Aí que ela conseguiu desencarnar. Então, são fatos assim que a gente tem que pegar, porque muitas vezes tem gente que fica ali junto com o seu ente querido, fica segurando a mão dele, não deixando ele partir, né? A gente não quer separar, mas a gente tem que ter. É isso que eu falei, educação para a morte, para poder, nesse momento, né? Não maltratar. É importante, né, a reação de quem está próximo. Sim, sim. E no caso da moratória, eu falo que nós somos ainda muito crianças. Eu lembrei do Divaldo, quando o Divaldo disse que teria uma moratória. E a gente esperava que essa moratória fosse muito Sabe tempo. também em Franca que eu sei que teve? A dona Nina. A dona Nina. A dona Nina estava com um corpinho, assim, dificuldades, mas enquanto ela não acabou de realizar tudo que ela planejou ali do lar, lar,
ela não foi. Então, são fatos que a gente tem que ver, e esse ano todo a gente vai ver muita coisa, né, Valdete, que a gente tem que ir, nós temos que nos preparar para o nosso desencarne. E os Então, desapegos, né? nós temos que ter essa visão, sabe? Essa educação, e principalmente na questão de velório, né? Hoje em dia os velórios estão sendo assim, no máximo 6 horas, né? A maioria é Passa a curtinha. noite, né? De primeiro a gente passava a noite, tudo, mas a gente vê, não é porque é pouco tempo que a gente tem que ficar batendo papo, fazendo barulho, né? Lembrando de coisas que a gente vai prejudicar o desligamento desse nosso companheiro que está ali, né? Então, são questões para a gente ir refletindo, né, meus amigos? E aí, gostaram? A Solange. Maravilhoso, meu Deus, parabéns mais uma vez, Valdete. Você traz muito ensinamento, muito mesmo. É porque vai, por exemplo, ele conta a visita deles, né, lá. Aí eu juntei tudo. Primeira visita lá, descreve quem era. Depois, quando levaram os 5 lá. Aí eu fui pondo de cada um. Não, e assim, ela fala com uma propriedade, né, como se ela fosse um daqueles espíritos que iam lá, conheciam, voltou, escreveu. É com muita propriedade. É muita coisa, né? O André Luiz, ele observou o velório, ele quis ficar para trás, pediu autorização para ficar no velório enquanto eles foram descansar, né? E então ele analisou. Eu lembro também lá do Voltaire, né, que passou o velório na casa dele e tal. Então, são ensinamentos, nós temos que... Dá vontade de ficar assim, continuar, né? E a vontade de meter o dedo aqui no microfone e fazer pergunta. Mas o tempo não ajuda, né? Tinha que ser um por aula, né, Dorothy? O que você acha? Você me deu uma ideia. É uma introdução, porque agora vamos ver vários casos, né, de tipos de espíritos diferentes e o que eles sentem, só que não vai passar esses processos, né? Solange, você me deu uma ideia. Se a Valdete concordar, eu até abro o grupo, vocês colocam perguntas e depois a Valdete responde, ela deixa escrito. Se não for te atarefar muito, Valdete. Não, é bom, porque parece serviço, né? Precisa. Tá, Solange? Então, eu vou abrir o grupo essa noite, né? Depois que acabar aqui. Quem tiver alguma pergunta, então pode deixar sua perguntinha lá. A Valdete está no grupo, para quem não sabe, eu adicionei no grupo. Eu vi. E aí ela responde as perguntas, tá, pessoal? Porque tá muito parecido com o estudo que eu faço às quartas lá no Dona Nina, com a Adélia, né? A gente faz o estudo das obras, toda quarta-feira. É 1h30 de aula, mas também parece que é assim, ó. A boa, né? Passa a muito. A gente está terminando, era para ter terminado no final do ano o livro dos médiuns, que nós íamos entrar agora com Céu e Inferno. E quem disse que consegue terminar? Mas é isso mesmo, é parágrafo por parágrafo. Você lê aquele pedaço, nós somos em 11. Mas aí vem uma pergunta e o outro, aquela pergunta que eu faço, aí cria uma dúvida no outro que vai, é uma coisa muito gostosa, muito boa. Então, vamos fazer assim, eu vou deixar aberto, e aí vocês deixam lá perguntinhas, tá? Não fica com vergonha, não. Aqui todos nós somos iniciantes, né, nessa encarnação. Essa é a nossa primeira encarnação como Solange, como Tânia, como Valdete, então não tenham vergonha de fazer a perguntinha, tá bom, meus amigos? Tá vendo? Começamos já fevereiro quente, né? E a semana que vem nós teremos a nossa amiga Ana Alice. Eu até esqueci o tema dela, eu sei que é sobre o homem de bem, mas acho que ela não está aí hoje, ela falou que ia entrar, mas acho que ela não entrou. Mas depois eu coloco lá o cartazinho, para ficar pronto.
Na terceira semana, segunda de carnaval, estarei eu aqui, viu, gente? Eu e a Doroti, esse ano, nós vamos trabalhar as bem-aventuranças. E nessa primeira reunião, eu vou fazer uma leve, assim, né, apresentação que seja as bem-aventuranças. E depois a gente vai trabalhar uma por uma, né, Doroti? Então, nós vamos ficar assim. E em março, a Doroti começa a primeira bem-aventurança. Eu vou fazer um geral. Já consultei a minha, como se diz? Minha orientadora, sabe? A minha orientadora Valdete, nos temas que eu tinha ali dúvida, tudo. Aí eu consultei a minha orientadora. Então, nós vamos assim, né? Dia a dia, nós vamos aprendendo um pouquinho juntos. E na última semana, esse mês é um mês só de mulheres, né? Nós teremos aqui a Ângela, Raiz pela Unimed, desculpa, pela USE Intermunicipal de Franca, e o tema eu ainda não sei ao certo, tá? Aí a gente vai pondo, assim, uma semana, a gente vai colocando os temas. Então, agora, meus amigos, vamos finalizar essa noite, né? Como diz a Solange, a gente queria continuar, né, Solange? Fazer uma extensão aqui, né? Um intensivo. Mas vamos terminando essa noite, agradecendo muito a Deus por essa oportunidade bendita, agradecendo que a espiritualidade amiga continue abençoando a nossa amiga Valdete, que tão alegremente, amavelmente, ela vem trazer o estudo do mês, né? Então, que Jesus, a espiritualidade amiga, continue abençoando essa nossa irmã, para que no próximo mês ela possa estar aqui conosco. Vamos também agora mentalizar Jesus, nosso mestre maior. Vamos agradecendo a visita desses bons amigos espirituais, a equipe do senhor José Marques Garcia, os nossos amigos familiares que vêm para o nosso lar no momento do nosso evangelho, que todos possam adentrar os nossos lares, possam fluidificar as nossas águas, possam nos transmitir o passe para a renovação das nossas energias. Que Deus, que Jesus, que a nossa querida Mãe Santíssima e todos esses bons amigos nos abençoem nessa reunião, nessa energia toda, né? Que possamos assim, Senhor, continuarmos a nossa caminhada. Que essas energias que estamos recebendo possam ser levadas aos nossos entes queridos, que não estão conosco, aos nossos entes queridos, amigos que estão no plano espiritual, aos nossos amigos de caminhada terrena, os que perambulam pelas ruas, os que estão nos hospitais, principalmente hoje vibramos pela nossa amiga, né? Amiga da nossa amiga Dorothy, que ela possa receber todo o amparo, então, para esse momento, que é um momento, né, que ela tem que passar, que ela possa passar da melhor forma possível, Senhor. Abençoe Deus Pai, abençoe Jesus, Mãe Santíssima e todos os amigos. Seu Adalto. Senhor Jesus, fonte de todo amor e paz, nós vos louvamos e agradecemos pela família que nos destes. Reconhecemos a vossa presença em nosso lar e a importância da união do amor entre nós. Pedimos, Pai, que abençoe cada membro da nossa família, protegendo-nos de todo o mal, das doenças, dos perigos e das más influências.
Que a vossa luz ilumine nossos caminhos e nos guie na busca pela felicidade e pela realização dos nossos sonhos. Pedimos também sabedoria para lidar com os nossos desafios que a vida nos apresenta, paciência para perdoar as falhas uns dos outros e força para superar as dificuldades. O vosso amor nos une cada vez mais, fortalecendo os laços de afeto e respeito em nosso lar. Que a vossa paz reine em nossos corações e em nossos pensamentos, afastando as discórdias e a falta de diálogo. Que possamos sempre buscar a reconciliação e o entendimento, construindo um ambiente de harmonia e bem-estar. Agradecemos, Senhor, por tudo que nos tens dado e por tudo que és em nossas vidas. Que a nossa família seja sempre o reflexo do vosso amor e da vossa bondade. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, seu Adalto. Obrigada, Valdete, amigos que estão aqui conosco. Que nós possamos ter uma semana de muita paz, de muita luz, e os amigos que nos assistirão também posteriormente possam receber essa energia tão benéfica que creio que está em todos os lares agora. Um beijo no coração de cada um e até a próxima semana. Fiquem com Jesus, meus amigos. Até a próxima semana. Se Deus quiser.